Recentemente eu tive uma gratíssima surpresa. Eu resolvi assinar a PlayStation Plus por somente um mês, pois eu não resisti ao fenômeno que era o Fall Guys. Entretanto, essa assinatura fez com que eu desbloqueasse o meu catálogo de jogos anteriores da PlayStation Plus, e entre eles estava o Detroit, que já tinha sido bloqueado há mais de um ano. E na época eu cheguei a finalizar o jogo, mas ele não teve um impacto tão grande em mim por conta das decisões bem estranhas que eu fiz na época. Mas essa segunda jogatina, eu não sei exatamente qual foi o fator que me fez amar tanto esse jogo. O filósofo grego Heráclito diz que não se pode banhar no mesmo rio duas vezes, pois tanto as águas quanto o homem que se banham não são mais os mesmos. E talvez durante esse um ano que passou, eu tenha passado por mudanças na minha personalidade que tenham feito com que eu ficasse de certa forma mais sensível à arte apresentada nesse jogo. E é muito interessante a discussão em que ele faz sobre a inteligência artificial. O jogo, assim como diversas obras, né, que retratam essa inteligência artificial, Exterminador do Futuro, é um bom exemplo, entre outros aí. Como uma ameaça que pode gerar, é uma ameaça que a inteligência artificial pode gerar medo ou reflexões. E, entretanto, o fundador da empresa, eu pesquisando, né, um pouco sobre inteligência artificial também, que me motivou por causa do jogo, o cara que fundou uma empresa de estudo sobre inteligência artificial, ele explica que os sistemas mais avançados de hoje, eles não conseguem nem controlar o corpo de um rato. Então, assim, por mais que elas consigam fazer já, nos dias de hoje, várias funções e tudo mais, elas não estão tão robotizadas assim, no sentido de que elas não conseguem fazer tarefas muito complexas em termos de, tipo, de robôs mesmo, assim, sabe? Tipo, a inteligência artificial não consegue controlar muito bem corpos e essas coisas. Então, por conta disso, acaba que a gente pode considerar que o jogo, a gente pode ficar tranquilo, né, de certa forma, porque o jogo, ele apresenta elementos bem fictícios mesmo, porque eu acho que passa pela cabeça às vezes de quem pode jogar que assim, porra, será que isso teria algum risco de acontecer? Mas não, na verdade não. E outra discussão que dentro desse contexto da inteligência artificial, que eu acho que é sensacional que o jogo traz, é a discussão levantada sobre o conceito do que é ser humano, né? No subtítulo do jogo é o Detroit Become Human, né? Ou seja, esse se tornar humano. E também sobre o livre-arbítrio de você deixar de ser uma pessoa que segue regras e que está designado para fazer aquela função para se tornar livre, né? Liberdade, livre-arbítrio. E se a gente considerar que esse ser humano é caracterizado apenas por condições biológicas, dá para chegar numa conclusão que os divergentes, eles não são humanos. Mas só que se você vai olhar para uma situação de maneira mais filosófica, considerando elementos que são exclusivamente humanos, como o livre-arbítrio, né, que eles conseguem durante o jogo, e a consciência de questões como a morte, você pode ver durante vários momentos no jogo, vários momentos não, mas tipo, alguns momentos, eles falam sobre a morte, o que acontece, que eles não querem morrer, e também sobre direitos políticos que eles têm que ter. É impossível você negar a humanidade deles, né? Aspectos como direitos políticos, questões como a morte, eles têm as consciência disso, sem dúvida faz com que eles sejam humanos. E outro aspecto que eu acho incrível no Detroit é o trabalho fantástico e não apenas contar a história dos personagens, mas eles mostram todas as mudanças sociais que esses androides causaram. As revistas, a ambientação, os banners que mostram a empresa, a música, tudo é feito de uma maneira tão sensacional que faz parecer com que aquela sociedade distópica realmente existisse e tivesse viva de certa forma. E outro negócio muito legal de falar é sobre o conceito do efeito borboleta. O efeito borboleta, na sua definição mais na cultura popular e não tão matemática, ele é um conceito onde o simples bater de asas de uma borboleta poderia influenciar o curso natural das coisas e assim talvez provocar um tufão do outro lado do mundo. Embora esse conceito ele não seja novo no jogo de videogame, tem vários jogos desse jeito, The Walking Dead, Wolf Among Us, todos os jogos da Telltale,
no Heavy Rain, né, que eu ia falar exatamente isso, que os jogos de videogame, que eles estão inclusive sendo usados de maneira espetacular já no Heavy Rain, né, que era da própria Quantic Dream, que foi a mesma empresa que fez Detroit. Mas só que nesse jogo, esse conceito foi tão ampliado que ele foi ampliado exponencialmente ao ponto de que eu fiquei estupefato, assim, sabe? Vendo as diferenças da minha primeira jogatina para a segunda. Parecia outro jogo, completamente diferente. Um exemplo fenomenal disso foi que na minha primeira jogatina uma personagem morreu. Isso reduziu horas do meu gameplay. E mesmo depois de eu ter finalizado 2 vezes, eu ainda não cheguei nem perto de explorar todas as possibilidades oferecidas naquele diagrama que o jogo traz. E isso é muito massa também. As atuações, a trilha sonora, a ambientação fazem com que a história da Kara, do Connor e do Marcus ela seja verdadeiramente inesquecível. Embora o jogo ele não seja para todos, por ser uma experiência completamente focada na narrativa, sem dúvida é uma experiência assim, válida para qualquer um. Eu acho que um problema que eu poderia apontar foi a questão de que assim, o jogo ele não traz muitos elementos assim de gameplay. Tipo, lógico que os seus personagens podem morrer, tem muitos quick time events, mas na questão de tipo, como é que eu poderia dizer? Às vezes o personagem ele faz, tipo, pula. Isso aconteceu muito com o Marcos. Ele vai, pula, tal, faz um monte de coisa. E daí, sendo que você apertou, tipo, só 2 botões pra acontecer tudo aquilo. Então eu acho que, tipo, eles poderiam ter pensado mais em como fazer o gameplay funcionar de uma maneira que você sentisse mais que você tá jogando. Mas talvez não seja nem essa a intenção. Talvez a intenção seja mesmo de fazer uma narrativa, né? Bom, era mais ou menos isso que eu queria falar sobre o jogo. Eu acho que é uma experiência válida para qualquer um que tenha um Play 4 ou tenha um PC também. Ele me tocou muito, a trilha sonora, tudo foi muito tocante para mim. E eu queria compartilhar para tipo, mostrar para as pessoas as minhas interpretações e tudo que esse jogo me fez sentir. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreve, dá um like aí. E é isso, muito obrigado.